agora para Bem-Estar Animal, onde eu tenho a Janaína Braga lá com a gente, mais uma vez. Ela que é da Be Animal e que vai ter uma convidada hoje para conversar, né? Mas antes, elas vão falar sobre doma racional. Mas antes, Janaína, não poderíamos deixar passar aqui o fato da perda do nosso grande mestre em bem-estar animal, que acabou criando esse segmento que se tornou vital no nosso programa e no nosso canal, que é o do bem-estar animal, o professor Matheus Paranhos, que partiu no último sábado. Mas eu vou deixar você tocar a sua entrevista, depois a gente fala um pouquinho dele, porque eu acho que ele merece a nossa homenagem mais do que nunca, né? Por tudo que ele fez e por tudo que, principalmente, que ele deixou, né? Eu não o conhecia, vim conhecê-lo a questão de 10 anos aí, depois mais no canal 7, 8 anos, né, fazendo o quadro, mas me encantei com ele, depois a gente fala disso. Porque você vai falar com a Pérsia Rocha. Cadê a Pérsia? A Pérsia está na tela já? Vamos colocar. Oi, Pérsia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. A Pérsia, você me faz lembrar Alexandre o Grande. Eu gosto muito de história, Eu sou um cara muito focado na história, sempre estou vendo documentários de história, sempre gostei muito de história na minha vida inteira. E a Pérsia foi um negócio fantástico. Pérsia, vocês duas vão conversar sobre doma racional, né? Que é um dos temas que está aí dentro do bem-estar animal. E aí, é claro que vocês vão falar sobre bovinos ou equinos, etc. e tal, mas a doma racional, ela se estende a qualquer animal que estiver próximo de você. Pode ser até os pets, porque tem gente que chuta cachorro, bate em cachorro, amarra o cachorro num canto, não põe água, não põe comida, porque acha que com isso ele vai ficar um cachorro bravo, e aí ele ficando um cachorro bravo, ele vai defender o território do dono. Não é nada disso. Um dia ele pode se revoltar e morder você, viu? Para de fazer esse negócio. Tem que cuidar bem dos animais. Ok, Janaína, com você. Então vamos lá, Pérsia. Muito obrigada por ter topado participar hoje conosco aqui no programa para falar de um tema tão importante e tão sensível, né, Pérsia, que você tem muito brilhantemente mudado nas fazendas leiteiras do Brasil, que é melhorar essa interação, né, essa relação que os homens têm com os animais, principalmente numa fase delicada que é quando a gente coloca as novilhas para serem ordenhadas aí. Né? Então, mais uma vez, obrigada por ter topado participar. E eu já deixo uma pergunta, Pérsia, para você. O que de fato é essa doma racional para as novilhas na primeira ordenha? Bom, Janaína, primeiramente, né, agradeço o convite, fico muito feliz, né, estar participando aqui desse quadro com vocês. E a doma, né, assim, eu acho que meu olho até brilha de falar que eu sou apaixonada pela doma. Eu falo assim que eu acho que eu não escolhi a doma que me escolheu, né, porque foi um caminho meio inusitado aí, mas essa condição da doma racional, esse trabalho que a gente faz no tempo do animal, respeitando os seus limites, né? E esses impactos positivos que a gente tem conseguido trazer para a pecuária leiteira, né? Tanto aumento de produção, qualidade de vida, tanto para o animal quanto para o produtor, né? Quanto para quem está manejando ali, né? Tudo isso tem deixado bastante satisfeita, né? E feliz de ver essa propagação da doma. A doma, muitas vezes, ela é desconhecida, né? Assim, eu falo que a doma nasceu para todo mundo, mas às vezes tem gente que realmente não nasceu para a doma. Porque quando a gente pega, né, a palavra em si, doma, as 3 primeiras letras ali dá a palavra dom. Né? Eu acho que às vezes que não tem esse dom de domador, né? Vamos dizer assim. Né? Então, porque às vezes, para domar um animal, esse é dom da empatia, esse do animal, o dom da paciência, de pensar que precisa de ter calma, o dom da perseverança, que tem animal que demora mais com ele. Eu acho que o casinho que sobra é o adulto que precisa de juntar tudo isso daí para realmente fazer esse processo que hoje
Ô, Pérsia, e nesse primeiro momento, né, esses animais vão enfrentar muitas mudanças, certo? Ele vai parir, vai ter o bezerro apartado, vai entrar numa sala de ordenha, vai ter um contato muito mais próximo com as pessoas. E você tem rodado muitas fazendas, né, no Brasil, produtoras de leite. Quais são, Pérsia, os principais equívocos que você tem encontrado, os principais erros que as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, né, por falta dessa orientação, comete na preparação dessas novilhas e que afeta, consequentemente, o comportamento, né, como que ela vai lidar ali com todo esse cenário? Bom, Janaína, eu tenho observado, por exemplo, assim, hoje em dia, né, claro que todo mundo está preocupado muito com genética, né? E não é que não está Uhum. preocupado com uma, por exemplo, assim, eu tenho, como é que eu falo assim, enfrentado alguns desafios em animais que, por exemplo, são frutos de FIV, né? Que esses animais eles estavam, né, sendo criados no pé da receptora, a receptora ganhou esse bezerrinho, foi criado ali, mas foi criado nesse sistema extensivo, longe da porta, vamos dizer assim, né? Então, assim, são animais que quando eles carregam uma carga genética muito grande, mas são novilhas leiteiras, né? Então, quando chega na hora da reprodução, na hora que está chegando o pré-parto desses animais, quando esses animais eles estão vindo para a porta, eles estão vindo com uma reatividade, uma distância de fuga muito grande. Então, a gente precisa, né, de começar a trabalhar alguma coisa que às vezes poderia ter sido antecipada, né? Então, fica assim até essa alerta, porque a gente precisa de trazer esse animal para a porta mais cedo. Então, uma das falhas que eu vejo é essa, mas eu sempre brinco com o pessoal também, né? Tem assim, a gente trabalha no cenário que tem, mas como a doma de bovinos, ela tá aí um pouco atrás da doma de equinos, eu sempre brinco com eles, falo assim, ó, vocês já viram algum domador de domar um cavalo no redondel de cimento, né? Porque, assim, às vezes tem fazenda que a gente vai que às vezes quer que a gente trabalhe ali, por exemplo, na sala de espera, né? E é um chão liso. Então, esse animal que ele está com essa distância de fuga muito grande, ele vai correr, né? Em um ambiente de chão liso, o animal escorrega, machuca. Então, assim, alguns desafios que eu vejo, né? Que torna o trabalho realmente ele precisa de ser muito minucioso, assim, passo a passo. A gente pegar uma tarefa grande e dividir, e às vezes, por essa falta de informação, né, às vezes o trabalho fica um pouquinho mais, como é que eu falo assim, mais Uhum. oneroso. Assim, só mais um exemplo, tem fazendas que a gente vai e o pessoal fala, não, professora, mas eu já estou começando a passar as novilhas na sala de ordem, isso é muito bom. Isso é ótimo, mas isso é só o recheio do bolo. Então, tem etapas que a gente precisa fazer antes, na parte da dessensibilização, e etapas que a gente precisa fazer depois, que é acostumar aquele animal na sala de ordenha, os condicionamentos do uso de maquinários, equipamentos. Então, as principais falhas que eu tenho visto aí no dia a dia são Uhum. essas. Ô, Pérsia, a gente pode dizer, né, que essa doma, de forma geral, ela é o momento que a gente prepara esses animais para lidarem com aquele ambiente da sala de ordenha, né? Isso incluindo as pessoas, o barulho, como você comentou, tudo que está envolvido. De forma geral, quando você está ministrando esses treinamentos, fazendo esse acompanhamento com o pessoal, quais são os passos que você faz para preparar essas novilhas? Conta para nós, eu sei que são, né, complexos, tem muita coisa, mas de forma geral, quais são os principais pontos para deixar essa novilha preparada para ser ordenhada? Para começar, eu falo assim que para domar uma vaca, a gente precisa de pensar com cabeça de vaca. Então, assim, eu numa parte teórica, assim, nos aspectos fundamentais da doma racional, né? Por exemplo, assim, para passar, né, o nível, né, para todo mundo que está ali, porque às vezes um tem mais afinidade, outro tem menos, um tem mais experiência, outro tem menos, né? Isso mesmo dentro de uma propriedade, existem perfis diferentes, né? Então, assim, essa parte do conhecimento da etologia, né, do conhecimento do comportamento animal, ponto de balanço, distância de fuga, o mundo sensorial e perceptivo dos bovinos, resultados, né? A gente apresenta umas dificuldades que os animais têm para poder entrar na sala de ordenha, às vezes falando do vizinho é mais fácil, né? Ver alguma crítica, assim, que às vezes a gente
vê no vizinho, né, como diz assim, em algum vídeo, alguma falha, né, de manejo, e às vezes quando a gente não está percebendo que a gente também está falhando no nosso sistema. Então, primeiro a gente começa com essa parte teórica, e aí depois, né, de deixar todo mundo assim realmente ajustado ali, a gente começa. Eu falo assim, Janaína, que desde o começo da seleção dos animais, não adianta pegar, às vezes eu tenho no pré-parto aí 40 animais para serem doados, eu não posso pegar os 40, né? Eu preciso pegar um lotinho menor, né? Um lotinho de 10, porque existe diferença de comportamento delas ali. Então, tem animal que é sentinela, animal que é dominante, animal que é líder. Tem as bananinhas, né? Que a Maria vai com as outras ali. Eu gosto bastante desse tipo de animal, porque é um animal que a gente consegue usar ele como artifício para não deixar o outro sozinho, né? Então, assim, tudo isso a gente vê nessa parte teórica, mas nessa seleção de animais também. Aí depois a gente começa, como esses animais têm a distância de fuga, às vezes, muito grande, que não eram manejados, a gente começa utilizando ferramentas, por exemplo, a corda, né? Uma corda grande de 5 metros, que vai batendo no chão, vai puxando assunto com esse animal, vem cá, quero ser seu amigo, né? Então, assim, o animal, a corda encosta no animal, o animal às vezes dá coice na corda, mas você está respeitando o tempo dele. À medida que esse animal vai acostumando, essa corda ela vai diminuindo até a gente começar a roçar essa cordinha no corpo do animal. Depois a gente já substitui isso aí por um cotonete, né, que é uma haste de bambu com essa carinha na ponta, mas pode ser uma vassoura também. Aí depois a distância é tão pequena que você consegue passar a mão e tudo mais. Aí depois para dentro do ordenha, passagem, contenção, adaptação ao uso de maquinários, equipamentos e a tudo que o ordenhador usa no dia a dia, né? Som de rádio, ventilador, é mais ou menos esse passo a passo. Pérsia, muito, muito interessante, né? Ver como que existe uma conexão muito direta com o que a gente tem na ciência com o que é aplicado na prática, né? E essa nossa capacidade de observar os animais como seres únicos, né? Cada animal é um indivíduo, como você trouxe, algumas vão se comportar melhor, outras vão ter mais dificuldade. E Pérsia, para a gente finalizar, nosso tempo aqui é super curto e o assunto é muito rico. Né? Quais são, digamos assim, os 3 principais sinais que você olha após todo o treinamento, após fazer esse manejo com as técnicas que você comentou, que você fala, olha, essa novilha está pronta. Quais são os 3 sinais que você olha e fala, está preparada para ir para a ordenha, vai dar tudo certo? Uhum. Eu até gosto bastante assim de falar para o pessoal esse trabalho que a gente faz de dessensibilização. Como o animal às vezes estava no extensível, eu acabei de trazer o animal para perto de mim. Eu gosto realmente de trabalhar naquele chão, naquele curral de chão batido mesmo, né, de terra, para o animal ficar mais à vontade. E todo esse procedimento até chegar na dessensibilização com o uso de mãos, minha finalidade é por ordenha. Então, eu pego esse animal da cinturinha para baixo, né? Vamos dizer assim. Então, eu trabalho posterior de úbere, jarrete, os tetos, né? E trabalho ali. Por quê? Eu não vou deixar esse animal, como você falou, que não está pronto, para levar ele para a sala de ordenha. Então, eu brinco com os meninos. Quando tiver manso de levantar a perninha, para mim não tá bom. É todo animal que levanta a perninha? Não. Mas, assim, eu quero dizer assim, animal que realmente sente aquele prazer, está relaxado, inclinação de cauda, postura em relação a gente, ruminação, e você conseguir passar a mão nele com tranquilidade, você vê que o animal está gostando daquilo ali, em qualquer área que você está trabalhando, para mim é perfeito para levar ele para a sala de ordenha, porque antes dele apresentar esses sinais, e lá na sala de ordenha, por exemplo, quando eu for encostar nele, ele me dá um coice, por exemplo, que às vezes esse coice eu senti de falar assim, dá licença daqui, não quero que põe a mão aqui não. E eu acho que ele vai conciliar aquele ambiente da ordenha como ambiente estressor. Então eu não levo esse animal enquanto ele não está pronto para outra tarefinha que é a sala de ordenha. Entendi, Pérsia. Queria muito te agradecer pela sua participação hoje, né, por ter compartilhado o seu conhecimento, sua experiência prática e principalmente sua alegria. Já te falei isso em outros momentos, né? O quanto que essa sua alegria ela é contagiante e não tenho dúvidas que ela faz muita diferença nos seus treinamentos, né? Essa capacidade de se conectar com as pessoas, que é muito importante para que a gente promova mudanças. Então, queria muito te agradecer, Pérsia. Obrigada, viu? Eu que agradeço, fiquei imensamente feliz pela oportunidade de falar
um pouquinho mais desse assunto que eu tanto amo. Obrigada, Pérsia. Tavinho, é contigo. Ô, Pérsia, muito obrigado aí pela participação, falando desse tema tão importante que é a doma racional. Vocês trabalharam hoje especificamente com as novilhas, né, que serão as futuras fornecedoras de leite e terão que ir para a ordenha, seja a ordenha manual ou seja a ordenha mecânica. E é importante isso porque você está tirando o animal de um estresse. O animal vai fazer aquilo o resto da vida. Ela vai no pasto, roda o pasto, se está numa ordenha mecânica, ela já sabe a hora de ir, já sabe a hora de comer. Então, ela tem que ter tranquilidade para fazer isso. E aí tem que ter um processo de educação, que é isso que você falou, que é a doma racional. Não adianta ir aos trancos e barrancos, que nada funciona aos trancos e barrancos. Eu vou mudar essa frase de trancos e barrancos para Trumps e barrancos, porque o que o Trump fez de ontem para hoje lá, com essa taxação para o Brasil, não é mais trancos e barrancos, é Trumps e barrancos. Ô, sujeito. Pérsia, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Agradeço, até mais. Até mais, até a próxima. Ô, Janaína, vem cá. Vou falar um pouquinho do nosso grande e querido professor Matheus Paranhos. Você foi aluna dele, né? Fui há 12 anos atrás. Eu também acabei sendo aluno dele, porque depois que eu entrei no canal, eu conheci o professor Matheus Paranhos de nome, depois através de algumas entrevistas, mas acho que tem uns 7 anos aí, por aí, 8, que a gente criou esse quadro. E aí eu acho que eu fiz um curso intensivo nesse tempo com ele, tanto que, estou contando aqui uma intimidade. Em algumas vezes, ele virava para o meu produtor ou para a minha produtora, aqui, falava para ele, do que o senhor vai falar hoje, professor Matheus Paranhos? Ele falou, Tavinho que escolhe. E eu passei a escolher alguns temas e a conversar com ele, eu como leigo, porque eu não sou zootecnista, nem médico veterinário, nem nada, sou só um jornalista. Mas tem duas coisas que eu gosto na minha vida de fazer, uma é ensinar e a outra é aprender, porque só sabe ensinar quem tem mente aberta para aprender, e vice-versa. E aí eu acho que acabei sendo meio aluno do professor, um aluno à distância, né? Tanto que um dia eu falei para ele no ar, falei, professor, o senhor vai ter que me dar um diploma de zootecnista à distância. E ele deu risada. E as nossas conversas, eu estou, essa semana aqui no final do programa, repetindo, no final desse programa vai ter mais uma, e amanhã a última conversa que eu tive com ele, essas espontâneas, não aquelas onde ele entrevistava alguém. Então, você vai continuar o trabalho dele, porque o professor Matheus Paranhos deixou muitas sementes, né? Uma delas é você, e são muitas outras espalhadas em tantos e tantos cantos, e eu sou outra, porque ele se tornou um amigo à distância. Às vezes a gente se encontrava em algum evento, alguma coisa e tal, mas era um amigo à distância. Mas nós criamos uma relação muito próxima e muito íntima. Então, eu quero deixar para você aqui também a sugestão de que quando você não tiver uma convidada ou um convidado, né, tanto faz, que você possa, se você quiser abrir um tema comigo, eu vou falar como leigo. E aí eu vou te fazer as perguntas que eu fazia para ele. Está certo isso? Não está certo isso? Está errado? Às vezes ele me corrigia. Não, Tavinho, aqui, o lugar da vacinação, entendeu? Você falou que é tal lugar, mas é tal. Então, eu deixo aberto para você, porque eu acho que o desconhecimento de todas as coisas faz parte da vida, né? Isso que vocês falaram agora sobre ensinar a vaquinha a ir para a ordenha, etc. e tal, é um ensinamento. Então, a gente vai aprendendo as coisas na vida. E conforme a gente aprende, as coisas vão ficando mais fáceis. E eu tenho uma mania terrível de querer aprender coisas, de ser aberto a novas informações. É maravilhoso. E tem uma coisa que é terrível. Eu acho que quando eu nasci há 10 mil anos atrás, que eu falei do Alexandre o Grande, mas eu narrei o momento da chegada do Alexandre o Grande para inaugurar a Alexandria. Eu era um mestre de cerimônias lá. Eu falava assim, Alexandre o Grande está chegando, aplausos, pessoal, o povo lá de Alexandria. Brincadeira. Mas eu guardo as coisas, eu guardo, eu presto muita atenção naquilo que eu ouço das pessoas que sabem das coisas que estão falando. Então, você é a sucessora do professor Matheus Paranhos, e eu sei que você, assim como eu e como todos, ficou muito sentida com a passagem dele, né? Muito, Tavinho. Eu falei que fui aluna dele há 12 anos, foi a primeira vez que eu pude, de fato, conhecer o professor, mas o professor se tornou um professor diário, né? Uma pessoa muito inspiradora, como você comentou, que tem uma capacidade enorme de transmitir o conhecimento de uma forma muito simples, muito
genuína, com uma simplicidade que poucos professores conseguem. Ou seja, eu acho que, de fato, o professor Matheus, ele é um professor no sentido grandioso da palavra. E ele continuará sendo. Eu me sinto enormemente honrada de poder seguir esse programa, conversando com você, trazendo outras pessoas para compartilhar o que essas sementes, né, tantas sementes plantadas inicialmente aí pelo professor, continuará a dar frutos. Então, obrigada, Tavinho. E, professor, sentirei muito sua falta, mas eu seguirei. É isso aí. Firme. Todos nós seguiremos, e eu vou dizer uma coisa para você, ele está nos assistindo, viu? Porque você, como entrou no mundo da comunicação também, tem uma teoria que diz que tudo que a gente fala e vai para o ar através das ondas de rádio se propagam no universo, né? E como a gente vai, depois que sai daqui da Terra, para algum lugar do universo, a nossa alma, então, esses sinais de rádio e de imagens de pessoas como nós que trabalhamos divulgando conhecimento, mas através das ondas de rádio, seja pela televisão, seja pela internet, isso se propaga pelo espaço, isso vai caminhando e vai andando. Então, eu tenho certeza que ele está nos assistindo e está muito feliz de saber que a gente vai continuar o trabalho e cultivando aí eu não vou dizer sementinha, mas a sementona, né, já, porque já é um programa com muitas coisas consolidadas e já é uma coisa que está na cabeça de todas as pessoas. E como o professor dizia, bem-estar não é só animal, é bem-estar geral. E envolve humanos também e a relação de humanos com os animais e tudo. É um conceito universal e maior, não é só focado naquilo. Tá? E está aberto para você. É bom para tudo. Bom para tudo. Oxe, gente, é bom para tudo, é bom para tudo, é bom para tudo. Né? Então, tá aí, o programa está aberto para você colocar os temas, trazer as pessoas, abrir, inclusive, sair da bovinocultura, que é ir para avicultura, para suinocultura, para piscicultura, enfim, dos pets, enfim, para tudo. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, as pautas são suas, tá bom? A partir de agora. Obrigada, Tavinho. Tá bom, obrigada. Então. E quando eu tiver alguma que eu saquei, tive um insight de alguma coisa, eu mando passar para você, para a gente conversar também. Tá bom? Combinado. Então tá. Beijo. Boa semana, até quinta que vem. Beijo. Tchau. Até. Tchau. Tchau.